Ainda de pés, vamos receber com muita alegria o pastor Jefferson Neto. Paulo ao Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, amém? Vocês estão felizes? Cheios de expectativa? Quantos aqui esperam que Deus faça algo novo nesta noite? Aleluia! Vira para o seu irmão e diga assim: eu sugiro que você aumente a sua expectativa. Fala para o seu vizinho. Aleluia! Muito bem, quantos gostam de Bíblia aí? Então nós vamos lá. Primeiro eu vou ler 2 textos com você e vou em seguida citar um terceiro, mas com você eu quero ler 2 textos. O primeiro deles está em Deuteronômio capítulo 1. Estou acompanhado da minha rainha, como vocês sabem muito bem, a única mulher de cabelo prata na casa, sem uma gota de tinta, pintado por Jeová. Ali a minha esposa, pastora Zandra, estamos juntos há 35 anos para a glória do Senhor. Deuteronômio capítulo 1 diz assim, eu vou ler os 3 primeiros versículos, ok? Diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto da planície, defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel e Labã, e Azerote e Dizaabe. Verso 2, 11 jornadas. Meu Deus. Jesus. A presença veio forte aqui agora. 11 jornadas há desde Horebe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Quantas jornadas? E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, 11º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Então, antes de nós movermos para o próximo texto, vamos entender que época do ano era esta. O ano 40º, 11º mês, essa palavra não é muito comum para nós, o mês de número 11, ou mês 11º, no primeiro dia do mês. Então, traduzindo isso para o nosso calendário, apenas por uma questão de praticidade, se eu for falar aqui sobre o calendário judaico, talvez eu confunda algumas pessoas. Então vamos trazer isso para o nosso calendário para facilitar, ok? No mês de novembro, no primeiro dia do mês, que é o 11º mês do nosso ano, do nosso calendário, no mês de novembro, 11º mês, no primeiro dia do mês, do ano 40º, 40 anos, mês de novembro, primeiro dia do mês. Está entendido para todos? Então agora vamos para Josué, o livro seguinte, também capítulo 1. Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você pode dizer glória a Deus? E agora um texto, você não precisa abrir, eu vou citar rapidamente, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, ou tempo de arrancar o que se plantou. Pai, nesta noite,
nós estamos 100% submetidos à tua autoridade. Nós reconhecemos a perfeição, a plenitude da tua palavra, que agora cortará os nossos corações como uma espada poderosa de 2 gumes. E agora, Senhor, dividirá, ó Deus, junta de medulas, alma de espírito, e falará conosco profundamente, nos trazendo libertação nesta noite, nos trazendo revelação espiritual, para nos colocar na dimensão que o Senhor deseja que estejamos neste ano de 2020, em nome de Jesus. E você diz, amém. Tudo tem o seu tempo determinado, disse o homem mais sábio da terra. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo de plantar. Você vai lá, coloca alguma coisa no chão, uma semente. E quando você joga uma semente no chão, você cava um buraco e joga uma semente no chão, não adianta você reclamar, não adianta você bater o pé, não adianta você dobrar o joelho e ficar chorando e clamando, não adianta. Porque você não vai conseguir colher no tempo de plantar. E esse tempo está determinado, diz o texto. Determinado por quem? Determinado pelo dono do tempo. Quem é o dono do tempo? Deus é o dono do tempo. Então ele criou a vida, o universo e a raça humana para operar de forma cíclica. E ele estabeleceu na sua presciência um tempo para cada ciclo. Então ele estabeleceu que no tempo de plantar é tempo de plantar. Tempo de plantar não é tempo de fazer festa. Tempo de plantar, inclusive, é tempo até de choro. O salmista disse que aquele que vai gemendo e chorando a semear, volta depois alegre e feliz com os feixes. Porque se você aguentar passar o tempo da semeadura, por que a semeadura está conectada ao gemido e ao choro? Porque é o ciclo, é a estação em que você perde a semente. Então Deus colocou na sua mão algumas sementes, e se você se apegar a essas sementes, se você se apegar àquilo que Deus te deu, ao invés de se apegar ao Deus que deu, alô? O que acontece? Você cria vínculos com a semente que você não deveria criar. Porque quando você cria vínculos com a semente, você passa a ter medo de liberar a semente. E aí você fica preso ao ciclo da semeadura e você não pratica o que você deveria praticar naquele ciclo, e o ciclo não vai esperar por você. Os ciclos não são pessoais, os ciclos são divinos. E quando você se apega a um ciclo e não pratica o que você deveria praticar, aquele ciclo vai passar, e quando vier o ciclo seguinte, porque o ciclo vem para todo mundo, quando o ciclo seguinte vem, você vai assistir pessoas entrando no novo ciclo. Aí escute bem, no ciclo da semeadura, você estava muito feliz, porque você se apegou à semente. Então você não chorou, você não gemeu, porque toda vez que vinha a preocupação, você olhava para a semente. Você tinha contato com a semente. E aquilo trazia um certo conforto, porque você tinha a sensação de estar exercendo domínio sobre a semente. Mas o seu irmão do lado, ele fez o que tinha que fazer na estação certa. Ele lançou a semente na terra, perdeu a semente, perdeu o controle dela, o domínio da semente. E a Bíblia diz que quem semeia, semeia gemendo e chorando. E enquanto o irmão do lado está gemendo e chorando, porque agora ele não tem mais a semente, porque ele abriu mão dela. Você está todo tranquilão, todo faceiro, todo filosófico, porque você está com a semente retida na sua mão. O problema é que, diga comigo, tudo. Não, vocês estão cochilando, alguma coisa está errada aqui hoje. Diga comigo, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Tudo. Não é algumas coisas, tudo. Quando passa aquele ciclo, guess what? O texto diz, há tempo de plantar e tempo de colher. Aí vem o ciclo seguinte. Oh, meu Deus.
Quando o ciclo seguinte vem, o que estava chorando e gemendo vai festejar. Porque uma das coisas que Deus disse, me empresta o livro aqui, meu amigo, de novo. Prometo que eu não estou tomando de volta. Uma das coisas que esse livro traz é exatamente isto, que Deus estabeleceu uma festa, a maior festa de Israel, que durava 49 dias. Já pensou você numa festa de aniversário de 49 dias? Comendo bolo, salgadinho, tomando suco, na casa de alguém? 49 dias. Escute bem. Nem a festa de casamento durava tanto tempo. Uma festa de casamento durava 7 dias. Deus estabeleceu a maior festa de Israel, que durava 49 dias. Do final da Páscoa até o Pentecostes, 49 dias, o povo festejando e celebrando, porque o dia da colheita havia chegado. Porque Deus sabe muito bem que todo aquele que lança semente, todo aquele que é fiel ao ciclo da semente, ele tem direito a celebrar o ciclo da colheita. Quando esse ciclo chegar, digam glória a Deus. Mas eu quero conduzir você, essa mensagem ela tem 3 estágios. Se Deus me der graça, eu quero passar por eles nesta noite. E quero te ajudar a entender algo desta questão cíclica. Eu preguei na virada de ano na New Time Church sob o tema 2020, o ano do extraordinário. E tive a grata surpresa, depois de começar a receber vários clipes, vários vídeos de pessoas que nos assistem aqui ou no Brasil, de várias outras igrejas, onde Deus falou a mesma coisa, o ano do extraordinário. 2019 virou para 2020 e os ares mudaram. E eu preguei isso na virada de ano e eu fiz uma pergunta de retórica e respondi a pergunta na mensagem, que é dizendo o seguinte: como que eu sei que 2020, que começa em 2020, uma temporada extraordinária de Deus? Como que eu sei? O que é que me dá substância para dizer que nós estamos entrando num ciclo novo? Diga comigo a palavra ciclo. Nós estamos entrando num ciclo novo de Deus. E, by the way, a expressão extraordinária, ela é perfeitamente coerente com a expressão colheita. Porque para Israel não tinha estação mais extraordinária do que a estação da colheita. Naquela época, no Velho Testamento principalmente, depois tudo bem, eles instituíram uma economia mais complexa, mas no tempo do Velho Testamento não tinha dinheiro. A economia não tinha as complexidades de hoje, tudo funcionava em torno dos ciclos da colheita. E o que Deus fez para estabelecer um princípio de relacionamento com o seu povo? Lembre-se que o Espírito Santo ainda não habitava nas pessoas. Como que Deus faz para se relacionar com uma nação inteira de pessoas, sem que o Espírito pudesse habitar dentro delas ainda? Muito simples. Deus usou o mecanismo mais eficiente para expressar essa noção cíclica de que as coisas acontecem ciclicamente e que você tem que ter paciência suficiente para esperar esses ciclos de Deus passar e fazer a coisa certa em cada ciclo para você não ficar para trás. O que Deus usou? Deus usou a colheita. A lavoura é o melhor instrumento cíclico que nós temos para nos ensinar essas nuances divinas. Por quê? Porque funciona de acordo com o sistema climático da terra e regional ou geográfico da terra. Então, quem mora em uma certa região onde é possível plantar e colher feijão, o que acontece? Ele sabe que todo ano aquele ciclo virá. Todo ano ele terá o ciclo para plantar e ele pode esperar, porque garantidamente virá o ciclo para colher. Quem está entendendo o que eu estou explicando? É importante você entender isso para você entender o que vem em seguida. Então Deus tomou a colheita, não a colheita, a lavoura. O processo de plantação
que culmina na sua colheita, porque esta é a forma mais prática. Então o que Deus fez? Deus estabeleceu 4 festas na primavera e 3 festas no outono, porque Deus usou exatamente o período das colheitas. Deus usou o período da colheita da primavera e usou o período da colheita do outono. Na primavera colhia-se cevada, trigo e os 2 cereais principais, pelo menos, de Israel, que se colhia bem no comecinho do ano, primeiro mês do ano judaico, que era o mês de Abib ou Nissan. Eles começavam a colher, e eles colhiam primeiro a cevada, logo em seguida vinha o trigo. Aí tinha lentilhas, tinha algumas outras coisas, mas eu vou me prender a cevada e ao trigo, que é o que nos interessa nesta noite. Quando chegava no outono, havia algumas outras colheitas, tinha colheita da uva, tinha colheita da azeitona, tinha algumas outras colheitas. Então o que Deus fez? Deus alojou as celebrações exatamente na época das colheitas, para que o povo entendesse, todo ano temos que praticar isso. E nós temos textos em abundância do Velho Testamento, um deles seria Levíticos capítulo 23, onde Deus diz claramente, vocês vão fazer isso todos os anos. Eram 3 festas obrigatórias, as 3 festas que eles não podiam deixar de fazer, que era a Páscoa com os pães asmos, depois tinha a primícia e a festa dos tabernáculos. Eles tinham que fazer, era obrigatório. Mas um total de 7 festas. E Deus diz, vocês vão repetir isso todos os anos. Para que, durante o passar do tempo, eles pudessem memorizar e entender que Deus decidiu trabalhar dessa forma, para que nós não caíssemos na ilusão de que qualquer coisa que aconteça conosco aqui na terra seja permanente ou duradouro. Se você está passando por uma crise, por uma dificuldade, por aperto, está desempregado, está endividado, está sem documento, ou seja lá o que for, a mensagem de Deus é o seguinte, não se preocupe, porque a vida é cíclica, esse ciclo vai passar. Está vindo um novo ciclo por aí. Deus está abrindo uma nova temporada, Ele acabou de abrir, e Ele está anunciando através dos seus profetas, que o ciclo mudou. E que você tem que estar preparado. No texto de Eclesiastes, você vai perceber que o texto lida com opostos. Opostos. Nascer e morrer. Plantar e colher. São opostos. O que significa que o fim de um ciclo ruim é impreterivelmente o começo de um ciclo glorioso. Os maiores avivamentos da igreja, aconteceram no fim de um ciclo desastroso. Quando a igreja estava passando por um processo de letargia, quando a igreja estava em apostasia, quando os pregadores estavam pregando mentira, quando o povo se desviou de Deus, no fim de ciclos assim é que vieram os grandes avivamentos. Porque quando Deus encerra um ciclo, o ciclo seguinte, ele tem que ser antagônico ao ciclo que encerrou. Porque é dessa forma que Deus trabalha. Quantos estão ouvindo? Digam glória a Deus. Sendo assim, por que lemos Deuteronômio? Que eu quero que você entenda algo a respeito da forma como Deus trabalha. Havia uma geração de pessoas que estavam ansiosamente esperando pelo extraordinário momento de poderem tomar posse da terra prometida. Esta terra prometida, ela já tinha a essas alturas cerca de 400 anos de espera. Desde o chamado de Deus a Abraão, até o momento em que aquelas pessoas estavam peregrinando pelo deserto, da saída do Egito, os 40 anos de peregrinação, havia 400 anos de expectativa. 400. Agora imagine bem, como que seria chegar para algumas pessoas, depois de gerações e gerações de letargia, de miséria, de sofrimento, aonde nada acontece, ausência do sobrenatural, e você chegar de repente e falar, olha irmãos, chegou a hora de Deus fazer isto ou aquilo. Chegou a hora de Deus operar assim ou assado. A tendência é as pessoas olharem para você e falar, ih, meu Deus, de novo. De novo essa história. É igual a história de que Jesus está voltando.
O que Pedro disse? Pedro falou exatamente isto, que as pessoas estão cansadas, elas se cansam de esperar, achando que a promessa da vinda dele é tardia. É tardia para mim e para você, mas não para Deus. Para Deus está na agenda certa, está marcado o dia e vai acontecer. A mesma coisa acontece com qualquer outra área da vida. Então agora eu quero que você imagine isto. Esse povo está 40 anos no deserto. Depois de 300 e tantos anos esperando, gerações e gerações, agora tem mais uma geração perambulando pelo deserto 40 anos. Atrás de um ideal que alguém disse que vai acontecer, que alguém profetizou, que alguém falou que viria. 40 anos aquele povo perambulando pelo deserto. O que eles não sabiam é que Deus não cumpre promessas no ciclo da espera. O que eu disse, gente? O que eu acabei de dizer? Deus não cumpre promessa durante o ciclo da espera. Não. Não adianta você bater cabeça, ficar lamuriando, Deus esqueceu de mim. E é tão interessante que o tempo da espera, ele costuma às vezes nem responder quando a gente ora. Isso não quer dizer que ele não está ouvindo. Isso não quer dizer que ele não se importa. Mas significa que ele não vai responder, porque ele mesmo não quer interromper o seu tempo de espera. Ele quer ter certeza que você vai cumprir o ciclo. Ele precisa que você complete o ciclo, para quando chegar no final, você poder dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. E sabe o que é inclinar? Inclinar é mais ou menos o seguinte. Preciso de alguém aqui, pode vir você aqui, querido, vem cá rapidinho. Ajoelha aqui, faz de conta que você é o que está clamando, desesperado, pedindo socorro. Dias, semanas, estações, e está ali: Senhor, Senhor, me responde, cadê o Senhor? Cadê? E Deus está tranquilão, lá cuidando de outra coisa. Cuidando da galáxia Andrômeda, abençoando alguém em algum lugar cujo ciclo já venceu. Deus está cuidando de outra coisa. E o camarada está lá: Senhor, Senhor, e chora, lamuria, jejua. Faz projeto de vida. O que acontece? Quem é que determina os tempos e as estações? Deus. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Está determinado. Aí o que acontece com o irmão Isaac? O irmão Isaac está ali na sofrência, pedindo: Deus, olha, eu preciso que o Senhor entre nesta causa e tal. E começa a clamar, orar e tal. E Deus está calado. Por quê? Não é tempo de cumprir promessas. Não é o tempo de cumprir as promessas. Deus está calado. E ele está ali. De repente, começa a aproximar a estação. Ele, impaciente, se levanta e fala: quer saber, eu estou orando, não está acontecendo é nada, eu vou embora, vou parar de orar. Aí diz: sai da igreja, para de orar, para de jejuar. Já são 8 projetos de vida, não aconteceu nada. Desiste. Meu irmão, vem cá você, rapidinho. Ajoelha do lado de cá, aqui, ó. Aí. Aí, de repente, vira o ciclo. Virou o ciclo. Eu vou bagunçar com esse negocinho de vocês um pouquinho aqui, me perdoem. Virou o ciclo. E ele está fazendo a mesma coisa que ele. É apenas uma analogia, tá? A mesma coisa que ele. A diferença é que ele desistiu de esperar. Ele não acreditou na promessa. E ele continua ali, chorando, crendo. Não, Deus não mente. O Senhor não falha. A sua palavra não pode voltar vazia.
Cadê a IBEP Church nessa noite? A sua palavra não pode voltar vazia. Eu me recuso a desistir de esperar em Deus. Eu me recuso. Um pouquinho de retorno, por favor. Eu me recuso a parar de esperar em Deus. E aí vence o ciclo. Aí o que o texto diz? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele jogou umas coisas em cima de mim. É assim? Esperei com paciência no Senhor. E Ele passou por mim tão apressado que Ele só jogou um pedaço da bênção. É o tal negócio. Até os cachorros comem das mesas, das migalhas. Mas a promessa não são as migalhas. Esperei com paciência no Senhor e Ele... Aí chega o momento. Você consegue ver isso no seu espírito? O Criador do universo, o Deus grandioso, todo-poderoso, parando tudo o que está fazendo para dizer: chegou a hora. Eu estou virando o ciclo. Eu estou mudando o cativeiro. Chegou a hora de responder orações. Oh, meu Deus. E Ele não só passa direto, Ele não manda um anjo. Vai lá, Gabriel, que eu estou ocupado aqui. Não, diz, e Ele, escute essa, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo porque Ele conseguiu esperar a virada do ciclo. Jesus. Oh, Senhor. E eu estou farejando virada de ciclos aqui nesta noite. Eu estou vendo Deus trabalhando para virar ciclos. Para inaugurar novas temporadas na vida de cada um de nós aqui nesta noite. Aí o que acontece? Ele se levanta todo feliz da vida com a colheita dele. E aí vem o diabão velho. Não sei não, mas eu acho que Deus gosta mais do Anderson do que de você. Viu só o que adiantou orar, jejuar, clamar, fazer projeto de vida? Tá vendo? Olha quem levou a bênção lá. Por isso que eu te falo que não vale a pena ficar esperando, negócio de crente, é coisa de maluco, crente é tudo doido. Apesar que somos mesmo, né? Nós somos meio doidinhos, né? Agora escute esta. O diabo vai trabalhar em cima da fraqueza dele. O diabo vai pegar a incapacidade dele de esperar a virada do ciclo para poder bombardear o coração dele com mentiras. Porque algumas pessoas não conseguem entender por que a porta abre para ele e não abre para mim. Por que eu oro e Deus não responde? E nesta noite o Espírito Santo está te trazendo uma resposta. O Espírito Santo está dizendo: o problema não é a sua oração ou o seu jejum, ou seja lá o que for. O problema é a sua incapacidade de esperar o tempo suficiente para a virada dos ciclos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que diz Marcos 4,16. Olha isso. 4,26. Marcos capítulo 4, versículo 26. E dizia:
O reino dos céus é assim. Pausa primeiro. Olhem para mim. Várias vezes na Bíblia Jesus fez comparações com o reino. Várias vezes. Só que ele normalmente usava expressões. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma dracma. Ou seja, ele não está dizendo que o reino era daquele jeito. Ele está dizendo que o reino se parecia com aquilo. O reino dos céus é semelhante a um homem que viajou e deixou tantos talentos com um homem, tantos com o outro e tantos com o outro. O reino do céu se parece com isto. O reino do céu se assemelha com aquilo. Ele fez muitas comparações. O único lugar nos 4 evangelhos aonde ele troca a expressão semelhante a ou o reino é igual a, que ele troca a expressão para o reino é nesse texto. Ele muda completamente a sua retórica. É mais ou menos assim, aqui no meu espírito, eu fico imaginando que a coisa aconteceu mais ou menos assim. Olha, vocês querem conhecer o reino de Deus? Quero. Ok. O reino de Deus parece com uma mulher que perdeu uma dracma, e ela foi, acendeu a luz, varreu a casa, tirou os móveis até achar a dracma. Ok, Senhor, ok. O reino dos céus também é semelhante a um homem que achou uma pérola, e foi lá, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo para poder ficar com a pérola. Ok, Senhor. Ok, o reino também se parece com um homem que viajou e deu um talento para esse, outro para aquele, outro para aquele. Até que Jesus chegou a um ponto que Jesus falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou dizer para vocês exatamente o que é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é isso que eu vou dizer em seguida. Olha Jesus falando. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Agora escute aqui. Deixa eu catar alguns aqui, que senão daqui a pouco eu estou jogando o saco todo aqui embaixo, né? E vocês não sabem, mas a minha esposa se comunica comigo pelos olhos. Ela já deu várias olhadas ali, tipo, pelo amor de Deus, não pegue mais feijão no saco. Depois de 35 anos, você já entende todas as olhadas, é ou não é? Escute bem. Jesus está dizendo, ok, então eu vou dizer para vocês logo de cara, o reino de Deus é assim, ele é assim. Como se um homem lançasse semente à terra. Lançou. O que acontece quando você lança a semente? Você perde a semente. Ela sai do seu controle, você não pode mais fazer absolutamente nada a respeito. Você perdeu o controle. Quem sabe não seja isto que esteja faltando com algumas pessoas aqui nesta noite? Entregar o controle nas mãos de Jesus. Deixa Jesus cuidar das coisas e não você. Aí ele diz assim, lançasse semente à terra e dormisse. Tem alguém com insônia aqui? Talvez é porque você está retendo a semente. E se levantasse de noite ou de dia, traz aqui a minha colheita aqui de volta. Já estava pensando em fazer um pão, né? E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como. Ok? Você sabe que o texto está escrito dentro da cultura de Israel, e não dentro da cultura gentílica. Portanto, essas palavras aqui todas têm a ver com cevada e trigo, não é milho. Tem gente que pensa que é milho. Não. Dizem, porque a terra por si mesma frutifica. Diga comigo, por si mesma. Mais forte, diga por si mesma. Portanto, qual é o segredo aqui? Ciclo. Quando chega o ciclo, meu filho, ninguém pode impedir que Deus faça o que prometeu fazer. Ninguém pode impedir. Diz, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva. Diga comigo, erva. A erva, você sabe, é a primeira coisinha que brota do chão. Primeiro a erva, ele está dizendo.
Primeiro a erva, cadê meu texto? Ok. Primeiro a erva, depois a espiga. A espiga é isso aqui. Isso aqui é a espiga. Só que o que ele está dizendo é que depois que nasce a erva e ela cresce, esse formato que você está vendo aqui, ele se forma, mas dentro está vazio. É só a proteção de fora, para proteger o que vai nascer dentro. Proteger dos elementos. E aí você está reclamando que Deus está demorando e você não está entendendo que Ele está trabalhando para que quando Ele der a você o que prometeu, o diabo não tenha o poder de destruir. O diabo não vai poder destruir, porque Deus fez de tal forma que o seu fruto estará protegido. Segundo lugar, a espiga, diz ele. E por último, o grão, é o que está lá dentro. O grão cheio na espiga. Aí vem a última fase. E quando o fruto se mostra, aí diz, mete-lhe logo a foice, vírgula, o que diz aí em seguida? Por quê? Porque você jejuou muito. É o que está escrito aí? É porque você orou demais. É porque você é muito santo. É porque você evangelizou a cidade inteira. Não. Por que então? Porque está chegada a ceifa. Porque chegou o tempo. Então alguém perguntou para mim assim, depois da virada de ano, alguém me perguntou nas redes sociais, como que o senhor sabe que nós entramos num tempo extraordinário? Como que o senhor sabe que esse ano e os anos vindouros, não é só esse e vários anos vindouros, é um tempo extraordinário? Eu falei, por uma razão muito, muito, muito simples. Porque chegou o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, que está dito, profetizado, está profetizado nas Escrituras, para quem sabe ler os sinais, está profetizado pelos profetas conhecidos do Senhor ao redor do mundo, que está chegado o momento de Deus começar a cumprir promessas que Ele te fez, que pareciam impossíveis, de repente elas virão na sua mão. Agora deixa eu construir a sua fé, que eu te falei que tinha 3 lances, eu já falei 2, se você prestou atenção. Eu quero ir um pouco mais fundo agora, se você me permitir. Primeiro eu te expliquei sobre o ciclo. Segundo eu te expliquei que o processo de plantar e colher é o melhor regulador cíclico de Deus. Por isso que Ele colocou as festas durante as colheitas da cultura de Israel. E agora escute bem, que nós lemos 2 textos antes, Deuteronômio e Josué. O texto para quem não sabe, o livro de Deuteronômio, tudo que você vê ali, do primeiro capítulo ao último de Deuteronômio, aquilo ali foi escrito por Moisés no penúltimo mês do ano, 40. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números e Levíticos foram escritos durante os 40 anos. Mas Deuteronômio foi escrito em um mês. Quando chegou o 11º mês do ano 40, Deus falou, Moisés, é o seguinte, pega a pena aí, que eu tenho umas coisas que eu preciso que você diga ao povo de Israel. Diga isso. E aí ele começa a escrever. Ele não está sabendo que ele vai dar um livro com 28 capítulos. Ele está sabendo. E Deus começa a falar. Quando terminou de falar, e Deus disse coisas tremendas, como por exemplo, capítulo 18. Deus vira para Moisés e fala assim, diga ao povo de Israel que nunca diga no seu coração, o meu braço e a minha força conquistaram essas bênçãos. Antes te lembrarás de que é o Senhor teu Deus que te dá o poder de adquirir riquezas. Escute, para confirmar a aliança que fez com seus pais. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, quando as coisas começarem a chegar fáceis na sua mão, não caia na bobagem de
dizer no seu coração, não é nem com a boca, é de pensar, falar, poxa, mas eu sou tremendo, eu sou o melhor carpinteiro dessa cidade mesmo. Rapaz, eu sou o melhor pintor que ninguém passa um vecchio como eu. Rapaz, eu sou fera demais, eu passo o vecchio até descosta. Porque eu sou bom demais no que faço. É isso que ele está dizendo. Ei, quando as coisas começarem a vir fáceis na sua mão, não diga no teu coração que foi a força do teu braço que conquistaram essas coisas. Antes, lembre-se que é o Senhor teu Deus que te dá. Aí quando chega no capítulo 28, outra pérola do livro de Deuteronômio, o Senhor fala, ei, eu tenho uma proposta para vocês. Eu proponho para vocês vida e morte. Eu proponho para vocês bênção e maldição. Aí diz, escolha, pois, a vida para que vivais. Você está me entendendo nessa noite? O que isso significa, pastor Jefferson? Muito simples. Quando chega em Josué, porque lembre-se que aquele era o final dos 40 anos, as pessoas saíram do Egito em direção à terra de Canaã, assim, ó, maravilha, 10 pragas, Deus abre o mar vermelho, pensa, que maravilha, terra prometida, aqui vou eu, aleluia, e maná desce, codornizes, água sai da pedra, que maravilha. Aí o tempo vai passando. É a terra prometida, né? É para onde mesmo? É para lá, ok. 10 anos, aí 15. A gente está indo para onde mesmo? Ah, é terra prometida, é verdade. A gente está indo para a terra prometida. 20, 25, 30, 35. Aí o cara que começou lá com 40, já está com 75. Pai, para onde nós estamos indo mesmo, pai? Meu filho, nós estamos indo aí para um lugar, uma tal de terra prometida. Quarenta anos depois, já está aquele povo cansado. Aí toca a trombeta para levantar o acampamento. De novo, meu Deus. Não, porque o Senhor falou. Tá... Oh, my God, eu já ouvi isso 40 anos. Não aguento mais. E aí vem o desânimo. O arrasta-pé. Come a sola do sapato, que o cara mal levanta o pé para andar. Agora olha como que Deus pensa. Quem quer entender como Deus pensa? É impressão minha, a presença de Deus está fortíssima aqui. Moisés diz o que tem que dizer. Arão já tinha morrido dias antes, cerca de 2 meses antes. Moisés termina de escrever o livro de Deuteronômio. Portanto, no 11º mês do ano 40º. Ele não sabe. O povo que está em volta não está sabendo, mas Deus, no seu trono, determinou que aquele era o final daquele ciclo da derrota. Ninguém está sabendo que esta é a maravilha de Deus. Esta é a maravilha de Deus. Pastor, qual é o tema desta mensagem? Coloquei aí no Facebook. Discernindo os ciclos de Deus. Não são todos que discernem. Aí, Moisés vai, Deus fala, Moisés, ok, sobe naquele monte lá, tá vendo? Moisés sobe lá naquele monte, dá uma olhadinha na terra que você vai morrer por lá. Senhor, mas e a... Moisés, sem discussão, você feriu a rocha quando era para falar com a rocha, não tem conversa, sobe naquele monte lá que eu vou deixar você olhar a terra que você vai morrer lá no monte. Moisés sobe para o monte, lá morre, lá fica, você sabe da história, Judas nos ajuda, inclusive, diz que Miguel veio e se apropriou do corpo de Moisés, porque Satanás estava tentando planejar algumas coisas. Miguel não deixou, batalhou com Satanás e protegeu o corpo de Moisés. E aí está aquele, Deus não falou, Moisés, é o seguinte, vai lá e se despede do arraial.
Fala com o pessoal, Moisés, que chegou o final do seu ciclo. Deus não faz. Deus fala, Moisés, sobe lá quieto, não diga nada para ninguém, sobe naquele monte lá que você vai morrer. Aí o que acontece? Moisés sobe no monte, lá morre. Miguel vem e protege o corpo dele. Ok, aí passa um dia, 2, uma semana, vai passando. E está aquele incômodo no arraial. Cadê Moisés, gente? Cadê Moisés? Cadê Moisés? O incômodo no arraial. E aquela coisa, e tá daqui, tá dali, não sei, eu acho que ele foi no monte orar, não sei. Ah, então vai ser igual aquela vez do Monte Sinai, eu acho que ele desapareceu, eu acho que ele morreu. Aí fica essa história, no meio desse murmurinho. No meio desse murmurinho, olha como que Deus age. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou para Josué, filho de Num, Moisés está realmente morto. Algumas pessoas talvez esperassem que Deus falasse, Josué, Moisés, rapaz, está morto. Josué, como que eu gostava desse moço, Josué. Toda vez que eu falava, ele ouvia, fiz milagres através dele, Josué. Josué, que saudade. Estabelece aí, Josué, uma semana de luto. Diga comigo, meu Deus, trabalha até agora. E eu trabalho também. Diga, Deus não para. Josué! Oi, Senhor! Moisés está morto mesmo, tá? Só para você saber. Levanta agora! Levanta agora! Olha só. Ah, não, vou te dar 3 dias de luto, vou deixar você chorar uma semana. Não! Levanta agora! Passa esse Jordão, porque você vai fazer esse povo herdar a terra. Como é que é, Senhor? Eu acho que eu não entendi direito. O Senhor falou o quê? Falando para você levantar, que vocês vão cruzar o Jordão, que chegou a hora da colheita. Chegou a hora de entrar na terra, Josué. Agora, entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou dizer algo profético. Eu sei que vai atingir algumas pessoas aqui nesta noite, mas é assim que Deus trabalha e Deus cura as pessoas. Escute bem. Você sabe por quê que Deus teve que esperar aquela geração inteira morrer no deserto? Moisés foi o último a morrer daquela geração. Apenas Josué e Caleb ficaram vivos porque eles fizeram a coisa certa na época da espionagem da terra. Por que que Deus permitiu que toda a geração morresse? Porque existem certas palavras proféticas que não conseguem encontrar guarida no coração de incrédulos. Agora imagina Josué vindo, descendo do monte, ou sei lá onde que Deus falou com ele. Vem Josué, depois de 40 anos, aquele povo zanzando pelo deserto, zanzando, monta a tenda, desmonta a tenda. Ah, é uma tal de terra prometida, diz que Deus falou com Abraão e tal. E aí vem Josué, do nada, fala assim, pessoal, Deus falou comigo que nós vamos tomar posse da terra agora, chegou a hora. Deus falou que chegou a hora da colheita. Isso é Josué falando para o povo. Imagina se fosse o pessoal daquela geração antiga. Falar o quê? Josué, você sabe quanto tempo que eu escuto isso? Não, Deus tirou todos do caminho. E Deus levantou uma geração nova. Uma geração que não tinha o vírus do Egito. Uma geração que aprendeu que com Deus não se brinca e que a palavra de Deus é verdadeira. E quando Josué chegou e falou, Deus falou comigo, gente. Ele disse que está na hora de tomar a terra. Sabe o que eles falaram para Josué? Falaram assim, tudo que o Senhor teu Deus te disser, faremos. E aí Josué falou, ok, e agora, Senhor, o que é que eu faço? Aí Deus começa a dar a ele algumas orientações. O que Deus estava tentando dizer para ele é o seguinte,
começou um novo ciclo na sua vida. Você pode levantar a sua mão? Fica de pé nesse momento. Escute bem. Por que é importante saber que Deus encerrou o ciclo de Moisés no final do ano 40, não na metade, não no começo? Porque essas datas para Deus são importantes. Deus queria que ao virar o ano, Deus queria que Josué entendesse: Josué, encerramos um ciclo, estamos começando outro. Essas datas são cíclicas, elas revelam ciclos. Chegou o novo ciclo, Josué. Então, quando começa o novo ano, primeiro mês, o mês de Nissan, o Abib, Moisés não está lá mais, os murmuradores todos se foram, e agora é uma nova geração e um novo ciclo, com nova liderança, novo propósito. É isso que Deus tem para a sua vida. Levante a sua mão. Diga comigo: há um novo ciclo de Deus começando na minha vida neste ano de 2020. O que era difícil até o final de 2019, o que era impossível, tudo aquilo que eu precisei usar de muito esforço para conseguir virar nas minhas mãos, porque o ciclo mudou e eu entrei num novo tempo de Deus. Fica com as suas mãos levantadas e deixa isso cair no seu coração nessa noite. Deixa cair esta oração no teu coração nesta noite. Aleluia, Senhor! E eu declaro sobre a sua vida nesta noite. Eu declaro sobre a sua vida nesta noite o tempo da colheita. Que esta palavra no mural aqui não é apenas uma palavra. Ela é uma declaração profética que abre um novo ciclo na sua vida. E que se você crer em Deus, se você crer no Senhor, e você não abrir mão da sua palavra, você vai viver esse tempo glorioso de Deus na sua vida. O Ramassata Karamasuri Antarabás, o Ramasuri Antarabás, Tucamarasuri Antarabás, Iramassandarabasuri Antarabás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, Senhor, tu tens a chave dos ciclos. É o Senhor quem estabelece os ciclos, meu Deus. Sacamandarabasuri Antarabás. Eu lanço por terra, Senhor, nesta noite, espírito de incredulidade. Todas as acusações de Satanás, eu lanço por terra nesta noite. Eu declaro nesta noite que Satanás não terá forças nem poder para influenciar a fé do povo de Deus. Que as portas comecem a se abrir. Aquelas portas que estavam difíceis, aquelas portas que estavam complicadas, se abram nesta noite. Que durante este ano de 2020, a grandeza, a majestade de Deus seja revelada a esta igreja. Que a glória de Deus se mostre a este povo, a este ministério, no ano de 2020, para a glória do Senhor. Shunda Kandoroga Sataramasuri Antarabás. Rimanagodogoshiriaragasatacaramandaragasai. Aleluia! Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Deixa o Espírito vir, deixa o Espírito atuar. É Ele que muda as estações, é Ele que muda os ciclos. Esse é o tempo de você conhecer a grandeza do seu Deus, o poder do seu braço. Eu declaro o fim do ano 40º. Eu declaro que o ano 40º acabou.
O ano 40º encerrou em dezembro. Você está num novo ano. Você está numa nova temporada, numa nova estação. E Deus não se esqueceu de você. Aleluia, yeah. Aleluia, yeah. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Speak português ou inglês? Português. O Senhor te diz nesta noite que este ano de 2020 Ele vai se revelar a você de uma forma que Ele nunca se revelou, e que o anseio do seu coração se cumprirá a partir deste ano de 2020. Escute bem o que diz o Senhor. O Senhor diz que o sentimento que você tem a respeito de você mesmo não é verdadeiro, que você é muito melhor do que você pensa, que o seu potencial é muito maior, e que o plano que Ele tem para a sua vida é grande demais. Por isso Ele tinha que preparar você durante uma estação, e que parece um período que Ele te abandonou, que você não via, não sentia, que Ele não estava por perto. Mas Ele diz assim nesta noite: eu nunca me afastei de ti. E este ano de 2020 tu começarás a ter sonhos de Deus, visões espirituais, e a tua fé se multiplicará de uma forma exponencial que nem você mesmo se reconhecerá. E Deus cumprirá promessas antigas da sua vida, desde lá de trás. Promessas se cumprirão, porque Deus não se esqueceu de você. Ele me mostra um boneco parecendo de argila, e ele remodelando esse boneco, e ele diz assim: eu estou refazendo a sua identidade. Você não se enxergará mais da mesma forma, você não se perceberá mais da mesma forma, porque dentro de você Ele está refazendo a sua identidade. A sua identidade está sendo refeita de acordo com a imagem dEle, e você nunca mais duvidará que você é a imagem e semelhança de Deus, e que Ele tem um propósito na sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Tá bom demais aqui para parar. Adore a Deus. Adore a Deus. Orema Santa Caramassai. Vem cá, rápido. Você. O Senhor te diz que este ano línguas se levantarão contra você. Escute bem. Este ano o diabo vai usar a língua das pessoas contra você, e vai ser tão pesado que se você não recebesse essa palavra aqui hoje, a sua fé ficaria profundamente abalada. Mas o Senhor diz assim: a razão do porquê Satanás se levantará contra você é porque ele sabe que a tua estação de colheita está chegando. Tudo que você tem esperado, tudo que você orou, tudo que você clamou, coisas que você clamou aqui dentro do coração que ninguém sabe, que você nunca disse para ninguém, e só no seu silêncio você dizia para Deus: quando será, Senhor? E Ele diz nesta noite: a estação está chegando, e o teu inimigo sabe, e a forma com que ele vai tentar roubar a tua colheita é usando a língua dos maledicentes contra você. Mantenha a tua fé firme, intacta, não se abale, porque tu verás a mão do Senhor. Se você sentir liberdade, pode sair do seu lugar e vem à frente. Vem aqui no altar na presença de Deus. Se tem alguém que precisa de uma cura física, fica todos do lado direito. Se for questão física de cura, vem para o lado direito.
Se não, pode vir e se espalhar aqui no altar. Eu prefiro a luz acesa, por favor, se vocês não se importarem. Eu preciso ver as pessoas. Venham na presença de Deus. Venham, 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 venham. Você é bem-vindo aqui. Diga: a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Dá um tempo para o Espírito Santo. Adore a Ele, dá um tempo para Ele nesta noite. Chegue mais perto do altar. Eu preciso de vocês mais próximos do altar. Venham. E sopra o teu vento aqui. Urama Santa Karamassuri Antarabás. Se esvazie nesta noite. Se esvazie de você nesta noite. E esta casa é de quem? Essa casa é sua casa, nós deixamos. Jesus, esta casa é tua, Senhor. Essa casa Jesus, essa casa, essa Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é tua, Senhor. Ok, agora todos aqueles que têm alguma questão física, que precisam de cura do Senhor, levante a sua mão, fique com a mão para cima, para eu saber por quem que eu estou orando. Se você precisa de uma cura física, eu quero que você que está com a mão levantada diga comigo: meu corpo é templo do Espírito Santo, não templo de enfermidades. Eu recebo do Senhor a cura nesta noite, porque a glória será unicamente dele. Neste ciclo novo de Deus, cura será coisa comum, para a glória do Senhor. Pai, eu ordeno que esta enfermidade saia agora do corpo deste irmão, desta irmã. Seja o que for, Senhor, eu não preciso saber o que é. Eu ordeno que saia agora, seja queimado em nome de Jesus. Você que está doente, receba do Senhor agora. O teu corpo seja tocado por Ele agora. O nome dEle será glorificado em você nesta noite. Ele será glorificado na tua vida nesta noite. Seja tocado agora pelo poder de Deus e seja curado em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia deste lugar. Você não tem business neste lugar. Você não tem razão de estar aqui neste lugar. Saia em nome de Jesus.
E eu declaro um manto de saúde descendo sobre este lugar. Receba este manto de saúde neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Urra Santa Karamassuri Antarabás. Reina Machoroga Sataramassuri Antarabás. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é tua. Esta casa é de quem, irmãos? Diga para ele, é tua, Senhor. O Senhor diz assim. Qual é seu nome? Karen. Deixa eu ficar no seu nível aqui. O Senhor diz que certas respostas levam um pouco de tempo, porque Ele precisa nos preparar para a resposta. Às vezes nós estamos clamando a Deus, pedindo a Deus algo que a gente pensa que a gente já está pronto para ouvir a resposta dEle, e às vezes não estamos. Então, por amor a nós, Ele precisa protelar um pouco a resposta. A resposta Ele já tem, mas Ele precisa protelar um pouco a resposta, por amor a nós. E o Senhor me diz que é o que está acontecendo com você. Quando você não entender o que fazer, ou o momento que você está vivendo, ou por que você está vivendo, e você clama ao Senhor e parece que não tem resposta, Ele não fala nada. Até os profetas se calam. Ele está dizendo: eu estou calado para o teu bem. Eu me calo para o teu próprio bem. Quando você estiver pronta, quando eu preparar você, que o teu coração estiver maduro, então eu darei a você as respostas que você me pede. Eu vejo você sentada numa cama, com as pernas para o lado de fora assim, antes de deitar na cama, e você está em silêncio, e você só balbuceia. Se alguém estiver do seu lado, não consegue nem ouvir. Você confirma o que eu estou dizendo? E o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo, naqueles momentos, eu estou do seu lado, eu sei exatamente o que está se passando, e eu ouço aquilo que ninguém poderia mais ouvir, porque eu sou do seu coração. E Ele está dizendo, permaneça na posição em que você está, não temas, Ele não te abandonou, nada está fora do controle, a corda não vai arrebentar. É a sua frase. O Senhor está usando a sua frase. Olha aqui, a corda não vai arrebentar. Ele está dizendo, Ele está segurando você, Ele está retendo você nas mãos. E você vai passar pelo que tiver que passar, mas você não vai fraquejar, porque a mão do Senhor está sobre você. Jesus. Quantos querem tomar posse do novo ciclo nesta noite? Quer tomar posse? Então você vai dizer o seguinte, levante a sua mão para o alto. Eu acho que há um espaço bom entre todos, que você vai ter que dar um passozinho para frente assim, tá? Levante a sua mão assim comigo. Você vai fazer o que eu vou fazer. Vou ficar aqui para todo mundo me ver, tá? Você vai levantar a sua mão comigo e vai dizer, nesta noite, eu entendi que o novo ciclo de Deus chegou, e aquilo que era impossível ou muito difícil vai começar a acontecer de forma extraordinária, porque é o tempo de Deus. Portanto, agora eu entro
no meu novo ciclo, em Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Derrama a chuva